Olá! Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, falando de conflitos esse mês, né? Falamos sobre ficar de mal, falamos sobre quem adora um conflito, quem odeia um conflito. Hoje nós vamos falar do conflito e seus malefícios. É importante nós termos conhecimento sobre o efeito do conflito na nossa vida. O efeito que nos põe em prejuízo e o efeito que nos põe em benefícios, né? Vamos dizer assim. Os benefícios a gente fala na próxima semana. Hoje nós vamos focar nos malefícios. Pois bem, para começar, eu vou fazer a leitura de uma passagem do Livro dos Espíritos que fala sobre o bem e o mal, ok? Nessa passagem, Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos em que ele diz assim: que definição se pode dar da moral? E aí os espíritos dizem: a moral é a regra do bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Ok? Ou seja, a lei de Deus é a lei de amor, né? O amor é pautado na caridade, na benevolência. Então, eu aprendo a distinguir entre o bem e o mal para desenvolver a maturidade moral. Então, a moral consiste exatamente no bem proceder, na execução do bem. Por isso que o processo evolutivo vem sempre nos provocar o discernimento entre o bem e o mal. E aí eles continuam: o homem procede bem quando tudo faz em vista e pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Como a lei de Deus é o amor, né? Se nós agimos no amor, nós agimos cumprindo a lei de Deus, portanto, agimos no bem. O mal não é uma força existente que está lutando contra Deus, não. O mal é um conceito que nós damos justamente para classificar aquelas atitudes, aqueles comportamentos que vão contra a lei de Deus. Então, todos nós agimos no mal, porque somos imperfeitos e dentro da nossa ignorância, nós nos equivocamos. Ora, estamos fazendo o bem, estamos agindo em cumprimento à lei de Deus, ora, estamos agindo no descumprimento da lei de Deus. Portanto, estamos agindo no mal. Por isso, ninguém é mal. Ah, fulano é mal. Ele tem atitudes más. E eu também. E você também. Porque somos imperfeitos. Mas à medida que nós vamos amadurecendo a nossa moral, nós vamos amadurecendo esse discernimento entre o bem e o mal. E aí, como a nossa natureza é o amor, porque fomos criados por Deus, somos derivados do amor, da perfeição, à medida que nós vamos discernindo, nós vamos escolhendo pelo bem. Esse é o processo de aperfeiçoamento, entende? Pois bem, então, quando a gente vivencia conflitos, como eu venho falando nos episódios anteriores, esses conflitos vêm nos provocar a revisão dos nossos conceitos, justamente para a gente ir aprimorando esse discernimento entre o bem e o mal. Então, quantas vezes, através de conflitos, buscando resolver o conflito, nós reconhecemos me equivoquei. Né? Quer dizer, a gente fez algo achando que estava certo, gerou um conflito, e na busca por resolver esse conflito, caiu minha ficha, nossa, realmente, eu não devia ter feito dessa forma, eu não devia ter feito isso, não é? É exatamente esse discernimento. Às vezes a gente foge de reconhecer que a gente se equivocou, mas isso é uma luta que nos atrasa. Porque quando eu reconheço, às vezes a gente sente vergonha, a gente sente o arrependimento, mas é evolução. Eu acabei de aprimorar o meu discernimento entre o bem e o mal.
Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós estamos lidando com o conflito, a gente, através do livre-arbítrio, escolhe como lidar, né? Como se comportar frente ao conflito, como se relacionar com esse conflito. E como eu disse anteriormente, nos outros episódios, eu posso agravar a situação lidando com a agressividade, ou eu posso me libertar da situação no sentido de buscar a resolução com benevolência, com brandura, com respeito, né, com todos os envolvidos, que me inclui e inclui o outro, ok? Quando eu escolho agir com agressividade, eu agravo o conflito. Então, além do conflito original, eu começo a lidar com mais problemáticas. Então, a gente não concorda com uma mesma visão. Começa um conflito de ideias. Aí você diz, mas eu penso diferente. Eu acho que é assim, assim, assim. Aí eu já começo com agressividade. Eu não acho isso. Eu acho que é assim, assim. Aí você, bom, mas eu tenho outra visão. Aí eu já começo a te ofender. Porque eu tô na disputa do poder e eu não consegui te convencer, você não cedeu a minha ideia. Aí eu já... mas você... Não. Opa, eu já começo a criar um novo conflito. Porque além da divergência de ideias, agora eu te ofendi. E a depender da maturidade moral do outro e do estado emocional em que ele se encontra, ele pode reagir alimentando ainda mais a agressividade, quer dizer, ele se sentiu ofendido, aí ele vem e me ofende, então percebe que a gente vai construindo um castelo de problemas entre nós, a partir de um desencontro de ideias. Aí a gente briga. E aí você vai viver sua vida, vou viver minha vida, vou lá fazer minhas coisas e fico remoendo aquilo e repetindo na minha cabeça. Mas essa pessoa não tem jeito. Não sei o que, não. Vamos lembrar que somos espíritos, ok? E que estamos todos interligados numa teia magnética, através do fluido cósmico universal. Eu, espírito, quando penso, quando falo, quando tenho uma atitude, eu movimento os fluidos ao meu redor. Então, quando eu escolho lidar com o conflito com agressividade, eu estou indo contra a lei de amor. Como eu fui criada para executar a lei de amor, tudo que vai contra a lei de amor me machuca. É como uma cólera que eu absorvo. Então, quando eu escolho lidar com o conflito, com a agressividade e com o agravamento da situação e fico alimentando esse fato que está acontecendo, né, com ideias, decisões ou atitudes que vão contra a lei de amor, eu baixo a minha frequência magnética e me sintonizo com energias dessa maturidade, que na verdade é uma imaturidade, né? Então eu, desço a minha frequência e me sintonizo com essa frequência baixa. Ao sintonizar com essa frequência baixa, eu começo a alimentar as minhas ideias com o que está nessa frequência baixa. Então agrava a situação. Porque eu produzo nessa teia magnética, no fluido cósmico universal, através das minhas ideias e das minhas atitudes, a cólera. E me alimento da cólera, porque eu estou nessa sintonia. Eu dou, recebo, dou, recebo, dou, recebo. E aí eu começo a criar uma atmosfera fluídica ao meu redor de baixa frequência. Abrindo espaço para processos obsessivos, porque eu começo a receber influência dos espíritos que estão nessa sintonia. E eles trazem ideias compatíveis às minhas, já que estamos na mesma sintonia, vamos lembrar disso. Estamos na mesma sintonia. E além disso,
essa energia que eu vou criando, ela vai ficando aqui em mim, desorganizando os meus centros de força, desorganizando o meu perispírito. Se você não está familiarizada ou familiarizado com o termo perispírito, pode procurar no nosso programa que nós temos episódio que fala sobre, tá bom? Mas de uma maneira popular, para ficar de fácil entendimento, eu começo a desorganizar a minha alma, né? E aí, os meus fluidos vão se desorganizando e essa desorganização reflete nos meus órgãos, no meu corpo físico. E aí, os meus órgãos começam a se desequilibrar. E eu adquiro doenças. Doenças que não estavam programadas, que eu não precisava vivenciar. Não tem nenhuma proposta educativa, a não ser eu ter que lidar com o efeito do que eu causei. A lei de causa e efeito, não tem jeito. Então, se eu estou criando essa desorganização fluídica em mim, e eu sou energia, eu estou me desequilibrando. Aí eu vou lá no centro espírita, peço tratamento, peço um passe, peço tratamento físico e espiritual, mas quando eu volto para casa, eu continuo movimentando os fluidos ao meu redor, baixando a frequência. Porque eu escolho sempre lidar com o conflito utilizando o instrumento de cólera. Então, se você chegou aqui nesse episódio, você está vendo esse vídeo agora, mas você não viu os episódios anteriores de conflito, então eu peço para que você vá lá no episódio Adoro Conflitos, que lá eu explico exatamente isso, né? Existem motivos que nos levam a fazer essa escolha de agravar a situação, ok? Então, se começou com um conflito, uma faísca, iniciando esse conflito, agora eu estou envolvida em um monte de problemas desnecessários, porque eu escolho alimentar com cólera. E vinculada a essa sintonia de baixa frequência, eu começo a atrair o que está aqui. E o que está aqui? Problemas. Mais conflitos. Conflitos desnecessários no nosso processo evolutivo. Se apresentam pela justiça divina como efeito da causa. Se eu escolho jogar um copo de vidro no chão, eu vou ter que lidar com o vidro quebrado, né? Então, se ao lidar com conflitos que fazem parte da nossa natureza, da vida, da nossa natureza evolutiva, não tem como evoluirmos sem vivenciarmos conflitos. Se eu escolho lidar com o conflito, agravando a situação, com agressividade, pondo o outro em prejuízo, me pondo em prejuízo, eu vou viver o efeito da causa. Ok? Além disso, olha que interessante. Eu começo a poluir, né, a minha alma, o meu perispírito, a ponto de produzir miasmas. O que são miasmas? Assim como uma ferida no corpo físico, se a gente não higieniza, se a gente não faz curativo na ferida do corpo físico, ele começa, as células vivas aqui vão morrendo e vão apodrecendo, vão se deteriorando, não é assim? E aí começa a ter bactérias. Os miasmas é exatamente o mesmo processo, só que fluídico, não material. Então, os miasmas são bactérias, é uma espécie, né, de bactérias fluídicas. Eu estou encolerizada e eu não curo, eu não busco a cura, eu não busco mudar de conduta para sair desse quadro e aquilo vai agravando. Aí eu começo a ter miasmas no meu perispírito. Então, vou sugerir um exercício essa semana
Quando você estiver lidando com um conflito, tenta refletir sobre disso tudo que está acontecendo, qual o benefício? Por quê? Porque Deus é justo, Deus é bom. Então, se eu estou inserida num conflito, há uma proposta justa e boa de Deus aqui para mim. Aqui eu posso ser grata pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade do alinhamento sobre essas questões com o outro, pela ajuda que nós recebemos de outra pessoa, pelos resultados que isso está trazendo. Não sei, são diversas as situações que acontecem. Por eu ter acesso a informações que me ajudem a lidar com a situação. Não sei. Procura. Tá num conflito? O que eu posso extrair de bom nisso? O que está acontecendo aqui que eu poderia agradecer a Deus? Poxa, eu estou tendo um conflito, mas tem isso de bom. Tenta fazer esse exercício essa semana. E aí, semana que vem, nós vamos falar sobre os benefícios do conflito. Até lá!